É inegável a presença da tecnologia no cotidiano das pessoas, seja no trabalho ou no lazer. Smartphones, laptops, tablets, relógios digitais são alguns exemplos de aparelhos que usamos constantemente no dia a dia. Mas você sabe o que fazer com eles quando já não servem mais? O descarte adequado de aparelhos eletrônicos é importante tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, além de gerar uma série de oportunidades, como por exemplo a inclusão digital. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer iniciativas e estratégias de recolhimento e reciclagem de resíduos eletrônicos que estão fazendo diferença no estado do Rio. Vem com a gente! Para falar sobre a importância do descarte correto de resíduos eletrônicos e as oportunidades de negócios que podem surgir a partir da reciclagem desse material, está aqui comigo o coordenador da startup Reciclotron, Cláudio Fernandes. Oi, Cláudio. Como vai, pessoal, queridos ouvintes? Na entrevista a seguir, o gerente executivo da Green Electron, gestora brasileira que desde 2017 implementa o sistema de logística reversa de resíduos eletrônicos em alguns estados brasileiros, incluindo aqui o Rio de Janeiro, fala sobre o descarte incorreto desse material. Além dos malefícios, de você fazer um descarte dos eletroeletrônicos e pilhas no meio ambiente qualquer, isso aí pode gerar uma contaminação de solo e água. E, consequentemente, essa contaminação vai voltar contra nós. Então, esse seria o malefício de você descartar incorretamente. Agora, tem um outro lado, que é o desperdício de todo esse material. Tá? Porque para você fabricar um eletroeletrônico ou qualquer produto que leva plástico, metal, vidro, outros tipos de materiais, você tem que extrair da natureza uma série de minerais. E quando você não recicla, não reaproveita todos os materiais desses eletroeletrônicos e dessas pilhas, você simplesmente está deixando de reaproveitar isso e ter que extrair uma matéria-prima virgem. Então, com isso você extrai mais material da natureza, você está causando um impacto ambiental, você tem uma emissão de CO2 muito maior quando você extrai essa matéria-prima lá atrás, depois você tem todo esse processamento até se tornar um outro produto. Então, é um desperdício de dinheiro, é um ataque à natureza, você não reaproveitar esses materiais. E aí vem o ator principal para que tudo isso aconteça. E que a gente tem que trabalhar muito essa informação, que é o consumidor, que é o cidadão, que tem esses eletroeletrônicos e essas pilhas em suas casas. Ele tem que saber a importância de dar essa destinação, de não se desperdiçar esses materiais, os riscos que pode causar fazendo um descarte incorreto, mas ele tem que ver que sem ele nada começa. A Green Electron pode instalar um ponto de coleta em cada esquina, mas se ele não se dispuser a levar esse produto até um ponto de coleta, até uma campanha, nada disso acontece. Cláudio, hoje a gente tem dados sobre a quantidade de resíduos eletrônicos que poderiam estar sendo recolhidos e não são, que são descartados, enfim, em lugares incorretos aqui no Brasil, e qual o potencial, na verdade, de retorno desses resíduos para a cadeia produtiva? Temos sim, Geisa. Existe um acompanhamento estatístico internacional que o Brasil faz parte, que é monitorado por um programa da ONU, inclusive, da Organização das Nações Unidas, chamado Monitor do Lixo Eletrônico. E esse monitor do lixo eletrônico ele faz uma aferição de uma média de produção de resíduos eletrônicos por pessoa em vários países do mundo, inclusive no Brasil.
E esses acompanhamentos, eles já acontecem há alguns anos, eles vêm mostrando uma crescente evolução na quantidade de resíduos eletrônicos que é produzido por cada pessoa, o que é perfeitamente natural, visto que a vida humana é cada vez mais eletrônica, a gente confia cada vez mais nesses dispositivos para poder viver. Não é? Veja, para te dar um exemplo, né? Toda a produção brasileira, seja produzida no país ou importada, né, porque ela vai acabar sendo utilizada no Brasil da mesma forma, ela monta aí a um total de cerca de 2 milhões de toneladas de produtos eletrônicos. Tá? Então, 2 milhões de toneladas é bastante coisa. O Brasil figura aí entre o sexto e o sétimo maior produtor e consumidor de eletrônicos do mundo. Tá? Então, dessa quantidade, infelizmente, Geisa, somente 3% é efetivamente reciclada dentro de um descarte correto, onde a gente tem a capacidade de aproveitar, né? Causando, evidentemente, um risco ambiental gigantesco, né? Um desperdício enorme de receitas, de capacidades de produtos, empregos, excesso de mineração, né? De nova mineração poderia ser absorvida com o reaproveitamento desses resíduos. Porque, veja, que as pessoas elas sabem que é algo que não serve mais para elas, mas entende que não tem cara de lixo. Um celular, inclusive com aquelas marcas bacanas, né? Não tem cara de lixo. A pessoa ela não percebe aquilo como algo perigoso. Não, peraí, isso aqui não é perigoso. Olha, da marca tal, custou uma nota quando eu comprei. Isso é bom, produto bom. É verdade, tudo certo. Mas não pode estar na terra, não pode estar exposto ao ar, não pode estar exposto à água, porque aí os elementos químicos que estão lá dentro vão vazar, vão se transformar em grandes problemas para a saúde do ambiente e humana. Quais são as ações que o Reciclotron hoje toca, né? Quais projetos vocês desenvolvem? Como é que se desenvolveu esse negócio? O Reciclotron ele é fruto do enfrentamento de um problema. Né? Ele nasceu, Geisa, da articulação da universidade com o mercado. A Universidade Federal Fluminense ela tem, dentro das suas vertentes, né, dentro dos seus pilares de construção, a união de 3 vértices: o ensino, a pesquisa e a extensão. Dentro dessa área da extensão, você tem justamente a interface com a sociedade. E ali, ao analisar um problema histórico da sociedade humana, aliás, de muitas sociedades, não é só do Brasil, está a questão da reciclagem. A reciclagem é um desses problemas de um certo paradoxo, né? Porque você dificilmente vai encontrar alguém que diga, olha, não faça reciclagem, hein? Isso não é uma boa ideia. As pessoas gostam da ideia de reciclagem, elas apoiam, mas são tantos os desafios para realizar que elas acabam não se envolvendo. Esse é o tema que a Reciclotron se dedicou, a partir do estudo dos obstáculos, de o que causa as pessoas realmente a terem tanta dificuldade de efetuar a reciclagem. E, a partir disso, as soluções foram sendo incorporadas, foram sendo desenvolvidas. Então, com certeza, esse é um exemplo de articulação da academia com o mercado para que propostas inovadoras possam ser propostas e efetivadas para a sociedade. Hoje vocês atuam fundamentalmente em Nova Friburgo. Quais são as ações que vocês já promoveram e que ajudam também a mobilizar e a responder a alguns desses problemas identificados, né, pela academia? Sim. O Reciclotron ele tem cerca de 6 anos de desenvolvimento. Tá? Esse é um processo lento, Geisa, porque para que ele tivesse no momento certo de alcançar uma transposição digamos, do quadro negro, né, do laboratório de pesquisa para uma atividade, ele realmente precisava estar bem testado. E uma das estratégias foi levar o Reciclotron para um ambiente onde ele pudesse ser adequadamente testado. Tá? Nova Friburgo é não só um dos campi da Universidade Federal Fluminense, aqui no interior do estado do Rio, mas é também uma comunidade muito bem articulada do ponto de vista da inovação. Um grupo de trabalho muito produtivo, chamado InovaFri, ele constitui-se de elementos de governo, da sociedade produtiva, das academias,
e aquilo transforma realmente as ideias em possibilidades de interação. Então, Nova Friburgo recebeu a maior parte dos nossos testes exatamente por essa capacidade de controle e de execução, além de ser uma população que tem uma das maiores taxas de utilização de eletrônicos do país. Você acredita que em Nova Friburgo tem o maior número de linhas telefônicas por habitante do estado do Rio, né? Curioso, mas é um dos elementos que acabou nos levando para tanta concentração em Nova Friburgo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os desafios de mobilizar os consumidores. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre o fato do Reciclotron ter nascido em Nova Friburgo. E qual o potencial, na sua opinião, Cláudio, de amplificar esse projeto e fazer com que ele possa atender outras partes do estado do Rio? O fato de nós termos experimentado extensamente as diversas áreas de validação do projeto Nova Friburgo nos deu muita base de conhecimento sobre os pilares do Reciclotron. Quer dizer, como que ele mexe com as pessoas, como que ele realmente consegue fazer com que as pessoas saiam de casa para realizar o ato de reciclagem. E essa experiência adquirida nos posiciona para realmente expandir para outras regiões do estado. Entende, Geisa, que as principais áreas da Reciclotron, né, que a gente chama desses pilares do ecossistema, são aquelas que movimentam as pessoas propriamente, né, que estimulam os consumidores a fazer essa transposição entre querer reciclar e realmente agir no ato de reciclagem. E a gente faz isso tocando até mesmo naquilo que a Organização das Nações Unidas chama do triple bottom, né, que é o tripé da própria sustentabilidade, que é a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento de uma economia sustentável e a inclusão das pessoas em processos seguros e solidários. E o Reciclotron reproduz isso dentro do seu próprio ecossistema, pois, quando ele estimula a presença das pessoas no ecossistema, né, na participação efetiva da reciclagem, ele retira produtos do meio ambiente, dando claramente essa visão de que olha, você está fazendo bem ao proteger o meio ambiente, evitar o impacto negativo. Ao mesmo tempo, o Reciclotron ele troca esses resíduos que foram entregues por uma moeda digital. Essa moeda digital ela funciona como uma mola propulsora da própria economia sustentável, porque o usuário ele passa a ter valor por aquele produto que ele entregou, que para ele era lixo, ele de repente descobre que tem um 14º salário em casa. E ele começa a utilizar esses pontos para adquirir uma nova forma de consumir produtos de base orgânica, da economia sustentável. Em terceira situação, ele também promove a inclusão social de populações que estão precisando realmente de um apoio solidário, porque muitos desses produtos que ele entrega, na verdade, continuam funcionando. Eles talvez só não sirvam mais para você, para mim, que naquele momento precisou de algo mais. E essa transposição, né, ela leva produtos em boa condição, são recondicionados, são perfeitamente utilizáveis e entregues em projetos sociais, em escolas, assim como fizemos já em Nova Friburgo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como acontece a mobilização do próprio setor que gera esses resíduos. A gente tem leis federais, enfim, que vão descendo aí na cadeia, né, se tornando estaduais, também de logística reversa. E esse é um ponto quase que insolúvel aí do sistema, que se discute muito tempo e a gente vê pouca solução no campo. Como é que vocês se inserem nesse debate? Qual é a contribuição também que, ao mobilizar tantos entes, né, vocês conseguem também trazer ao próprio sistema que tem que dar a destinação correta ao resíduo que ele mesmo produziu? Essa é uma pergunta central na evolução do próprio ecossistema. O próprio nicho de mercado da reciclagem tem se mostrado um desafio, Geisa, em todos os setores, não é só na parte de eletrônica. Talvez as latinhas de alumínio, essas estão realmente muito bem resolvidas, mas de uma forma também que talvez não seja a melhor para aqueles que se dedicam a essa prática, né? Porque elas são bastante desafiadoras para os catadores. O que nós queremos pontuar aqui é que o ecossistema que a Reciclotron cria,
é uma maneira onde os vários entes da cadeia se estabelecem em torno do consumidor. O consumidor é a mola mestre, ele entrega o resíduo. Veja que desafio interessante, tem a outra pessoa lá na ponta, né? A planta de reciclagem, que tem todo o maquinário, todos os equipamentos necessários. Como que essa planta dimensiona a sua produção, dimensiona a sua necessidade de equipe, de infraestrutura, equipamentos, crescimento, etc., se ela não tem certeza se vai receber o resíduo? Se ela não tem confiança de que o resíduo realmente vai estar disponível na semana que vem, no outro. Essa insegurança, lá na ponta, que é a principal ponta compradora, né, a financiadora do processo inteiro, acaba afetando a cadeia inteira. Tá? O armazenador também fica inseguro, o transportador também fica inseguro, e o próprio catador, que acaba tendo que se dedicar àquilo. Né? Ele cata o que tem, aonde tem, como tem, e acaba fazendo isso de uma maneira muito desarticulada, muito cara, inclusive, muito custosa para toda a rede. Resultado, quando você organiza o processo, quando você cria a base de dados, olha o que vai acontecer. O consumidor ele informa ao sistema o que ele colocou e aonde. Quer dizer, quando a empresa de coleta, né, de logística reversa, vai lá no nossas caixas coletoras retirar esse produto, ele já sabe o que tem, Geisa. Ele já sabe quanto tem e já sabe onde está. Quer dizer, ele já sai de casa com o carrinho cheio. Ninguém cata nada. Sabe? Ele só vai lá pegar, realmente. O próprio sistema já avisa. Olha, já está aqui com 70% da cheio, né? Melhor você programar essa rota. O sistema informa a rota, aonde ele deve passar para poder ter o menor consumo de tempo, menor consumo de combustível. Quer dizer, o próprio sistema é um facilitador para que as outras operações se estabeleçam. O resultado disso, né, e é o que a gente percebe com discussões em grandes grupos aí da indústria brasileira, é que ele vai se tornar um estímulo para a formalização dos negócios. Acontece que a gente sabe muito bem, né, a formalização ela requer impostos, uma série de compromissos, todos os custos administrativos. E é lógico, ela tem que ser feita, porque essa é a única maneira de ter sustentabilidade para a sociedade como um todo. Quando o sistema fica mais confiável, o próprio empresário começa a ter mais motivos de investir nele e acreditar que realmente vai ter retorno. Vocês estão sendo acelerados, né, por um edital recente do Sebrae chamado Impacta. Como é que funciona esse programa de aceleração e quais são os benefícios e os ganhos que vocês estão tendo na estruturação dessa startup? O Sebrae Impacta tem tido uma atuação muito significativa na história da Reciclotron. Nós temos uma base de desenvolvimento que ela era principalmente no desenvolvimento da ideia, não é? Lá junto da nossa agência de inovação, na UF, a AGIR, e junto à nossa própria Comissão Permanente de Sustentabilidade, que, junto do programa Sustenta a Vida, lá no campus Nova Friburgo, nos deram as bases para desenvolver as ideias. Entretanto, a articulação com o mercado propriamente, quer dizer, transformar uma boa ideia num negócio real, viável, capaz de se manter nas próprias pernas, aí a gente realmente contou com um belíssimo trabalho que é feito no Sebrae. O Sebrae Impacta, em particular, na verdade, nós começamos no Win Ideação, que foi um primeiro suporte para poder criar as estruturas básicas do plano de negócios, e o Sebrae Impacta ele nos deu uma estrutura de verificação do impacto social que a Reciclotron causa. Quer dizer, não somente na questão ligada ao faturamento, ligada a margens de lucros, que são necessárias para que o negócio se estabeleça e possa se expandir, mas ele também olha o resultado não financeiro, quer dizer, o resultado social de impacto. E aí a gente realmente tem uma quantidade de impactos que é acumulada pela Reciclotron, já que ele tem resultados tanto na área ambiental como na geração de empregos e, particularmente, nessa transformação cultural de novos hábitos para a sociedade, para adquirir uma postura mais sustentável na sua maneira de ser. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o papel da tecnologia no setor da reciclagem de eletrônicos.
Fica aí, Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. Estamos de volta com o coordenador da startup Reciclotron, Cláudio Fernandes. Eu acho interessante é que hoje, quando se analisa esse setor da reciclagem, né, e o impacto econômico que ele gera e que está quase invisível por conta da informalidade desse sistema, a gente percebe que só com tecnologia que é possível vencer essas barreiras. Uma vez que você permite que os atores do sistema também estejam participando dessa parte do registro, né, você começa a ter a rastreabilidade desse material reciclável dentro de um sistema que pode responder e informar vários desses atores, aí as coisas começam a caminhar de uma maneira mais estruturada, né? A gente vem percebendo, Geisa, que os produtores, né, as empresas produtoras e os importadores, eles estão cada vez mais interessados no destino final desses produtos. Eles estão cada vez mais conscientes da própria responsabilidade deles em construir essa cultura sustentável. Tá certo, e é isso mesmo que eles têm que fazer. Os acordos setoriais, o decreto federal que regulamentou o sistema e realmente cria condições para que os fabricantes financiem esse processo da coleta de resíduos e cuidem da logística reversa daquilo que eles próprios colocam no mercado, ele veio de forma muito condizente com o momento que nós estamos vivendo. A sociedade, inclusive, a partir desse grande trauma, né, que tem sido para todos nós enfrentar a Covid-19, começa a perceber que os estilos de vida anteriores eles precisam ser ajustados. Nós precisamos ter maneiras de consumir, de nos relacionar e de cuidar da nossa produção de maneira mais responsável, né? Com vida, sim, principalmente, e aproveitando dos resíduos como novas maneiras de receitas e recursos. E nesse ponto das respostas da tecnologia, fica aí também um desafio de chegar a mais pessoas. Recentemente, vocês participaram da Rio Info, que é um evento do setor de TI muito importante, falando sobre essa questão da reciclagem de eletrônicos e mostrando os pontos aí importantes que precisam ser vistos. Como é que foi essa mobilização no evento da Rio Info? A Rio Info é hoje provavelmente um dos mais importantes fóruns de tecnologia do país. Além dele ser tradicionalmente estabelecido, ele cria realmente uma referência para empresários, para acadêmicos e para o público em geral olharem o que vem por aí. E dentro da Rio Info, o Alberto Blois, né, que é o coordenador geral do evento, ele estabeleceu uma área que era a área de plataformas de negócios. E enxergou, a partir de conhecimentos, a gente trabalha com diversas pessoas ligadas à tecnologia, que o Reciclotron estava atuando na formação de uma plataforma de negócios, que era esse ecossistema que facilita o próprio processo de reciclagem. Então, a nossa entrada no Rio Info se deu realmente a partir do reconhecimento do potencial que a plataforma Reciclotron tem de se tornar um ecossistema que destrava esses obstáculos da execução de reciclagem. Inicialmente, principalmente pela questão de eletrônicos, mas potencialmente até mesmo para outros eixos também. Dentro do evento da Rio Info, nós tivemos a oportunidade de falar com atores importantes do mercado, né? Desde do estabelecimento de bases a partir da legislação, né? Dos fundamentos regulatórios, que a contribuição da Green Electro, mas também fundamentos do mercado, né? Que foi uma contribuição importante do SEBRAE. E também visitando as nossas próprias bases iniciais, com a reitoria da UF, e principalmente a partir um olhar para o futuro, né? Como podemos chegar nas pessoas, e tivemos aí a presença magnífica do padre Omar Raposo, o reitor do Santuário Cristo Redentor, um dos nossos principais parceiros na voz de informar e trazer para as pessoas essa nova solução. E aí é um ponto interessante. Eu queria que você contasse aqui para os nossos telespectadores sobre esse ponto, né, do Padre Omar e o que tem pela frente aí na agenda da startup Reciclotron. Padre Omar
é uma pessoa dedicada a princípios do bem-estar social e do desenvolvimento humano há muitos anos. E tem, dentro da sustentabilidade, um dos eixos para estruturar a forma de apoiar. O Santuário do Cristo Redentor desenvolve várias ações que estão efetivamente estruturadas em torno da sustentabilidade. E esse ano é um ano muito especial, né? Porque, afinal de contas, é um ano que o Cristo Redentor faz 90 anos. A nossa magnífica 7ª maravilha do mundo, o maior monumento do Brasil, o principal ponto de referência de todos nós, faz 90 anos, e essa celebração vai ocorrer de 12 a 16 de outubro. Padre Omar enxergou na Reciclotron uma maneira de tocar as pessoas de forma diferente, de acelerar esse processo de comunicação. Ele compreende muito bem a questão de como levar a informação para as pessoas e nos inseriu de forma, então, nas atividades dos 90 anos. Nós vamos participar lá na Vila Sustentável, de 12 a 16 de outubro, na Catedral Metropolitana, uma série de atividades, não vou te contar quais, para poder ser realmente uma surpresa muito agradável, vou te contar, esse sim. E vamos levar os nossos parceiros. Quer dizer, essa vivência dos vários aspectos do ecossistema que nós estamos descrevendo aqui, ela vai estar lá, vai estar disponível. Além também, Geisa, de nós termos um dia muito particular nessa semana, que é o dia 14 de outubro. O dia 14 de outubro é o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. E não podia deixar de ser. Padre Omar, então, incorporou esse dia dentro do calendário oficial das celebrações e vai fazer uma atividade muito legal, que vai ser realmente muito bem vista por todo mundo. Em relação à legislação, a gente está aqui numa TV legislativa, eu não posso deixar de fazer uma pergunta como essa. Assim, de que maneira o Poder Legislativo Estadual e os municipais também podem apoiar essa questão do lixo eletrônico, olhando para eles como oportunidade? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta muito contundente. É fundamental, Geisa, que o setor legislativo esteja engajado e participativo dentro desse processo. Não só porque ele tem obrigação, né? Afinal de contas, é aquele parte da sociedade que a sociedade confia para estruturar caminhos, para medir os resultados e para dar feedback para a sociedade, é através de organização de bons projetos legislativos que os caminhos podem ser mais ou menos difíceis, não é verdade? Desde a partir de remoção de cláusulas burocráticas, de entraves que dificultam a operação de negócios na área, até mesmo atividades que incentivam o uso formalizado, correto, que tem retorno para a sociedade de maneira segura. Essa é uma dinâmica que a gente tem visto a partir do próprio apoio que a gente vem recebendo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e colocou à nossa disposição, né, todo esse relacionamento de interface entre a questão de governo e a questão de mercado, para que a gente possa ter mais voz para conseguir chegar aonde nós precisamos. Então, o poder legislativo e as ações de governo, de alguma forma, caminham juntas para estruturar esses mecanismos de facilitação das operações. O Fórum da Alerj produziu a síntese para tomadores de decisão com os principais resíduos eletrônicos e de que forma eles podem ser descartados corretamente. Para acessá-lo e obter mais informações, é só entrar no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa sorte. O que a gente quer ver é que mais iniciativas como essa surjam e sejam fortalecidas pela sociedade, pela atuação de todos esses atores. Na largada, vocês já demonstram aí todo o potencial de mobilização importantíssimo para a sociedade, num momento muito importante, em que se discute uma série de ações para tentar desburocratizar e formalizar esse setor. Então, com certeza, vamos nos encontrar aí em outros fóruns desenvolvidos aqui pela Alerj e fico muito feliz assim, de conhecer o seu trabalho. E para você, telespectador, que está aqui com a gente, não esquece, você pode ouvir também esse programa na sua plataforma de áudio predileta. É só procurar por Quero Discutir o Meu Estado. É o nosso podcast aqui do Fórum Desenvolvimento. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.